Depois de avó envolvida com tráfico de drogas e mãe acusada de falsificação, vem aí o querido tio acusado de armazenar e divulgar conteúdo pornográfico com crianças. Pois é. Um relatório da Polícia Federal mostra que Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, compartilhou ao menos 10 arquivos contendo abuso sexual infantil pelo Facebook a partir do seu e-mail e IP da sua residência. Respirar fundo e vamos ouvir essa história com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Daí a gente tinha uma provocação para fazer sobre a Michele, o Bolsonaro e tudo mais, mas é muito escabroso, né? Muito, porque são muitas pessoas da família da Michele, tem muita coisa envolvida aí com o passado da Michele, e volta e meia surge de uma forma, das piores formas possíveis. Observe, geralmente, Ana, essa galera que é palatina da moral e dos bons costumes, quando a gente vai desencavar aí as informações da família, sai muita coisa que não tem nada de moral e bons costumes, pelo contrário, né? Dito isso, vou te pedir para trazer já até de cara, né, a matéria que fala sobre o tio da Michele Bolsonaro, porque tem umas inconstâncias até em relação ao que a Michele fala e ao que as provas que vão aparecendo, e eu adorei que o UOL trouxe isso muito bem. Para começar, vamos já explicar que a Michele, primeiramente, quando ela ficou sabendo que o tio foi preso, e o tio dela é esse homem que aparece na imagem, Gilberto Firmo, e ela disse que tinha um bom tempo que não falava com o tio. A Michele, ela começou a utilizar a linguagem de sinais, Libras, e ela disse, e já falou isso em entrevistas, inclusive, que tinha um tio, que foi o tio que fez ela ter interesse pela linguagem de sinais. Sabe quem é o tio, Ana? É, esse aí mesmo. O tio dela faz parte da comunidade de surdos e mudos em um grupo de WhatsApp. E através desse grupo do WhatsApp, era o grupo que ele compartilhava esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo de pornografia infantil. E aí, né, o apelido dele é Mudinho por isso, porque ele possui a deficiência. Ele foi preso em Ceilândia, no Distrito Federal, alvo da Operação Arcanjo X, Arcanjo 10, da Polícia Civil de Goiás. Ele já foi solto, ele foi solto após audiência de custódia. Em um dos celulares que foi apreendido pela polícia, foi encontrado material de pedofilia e pornografia. O tio da Michele Bolsonaro negou os crimes. Os advogados de Gilberto, Samuel Magalhães, o advogado, disse que não obteve cópia do inquérito e reforçou que o cliente negou todos os crimes. Então, ele não podia falar mais sobre o que estava acontecendo, mas com a ajuda de uma intérprete de sinais, da linguagem de sinais de Libras, ele falou, né, que não tinha nenhuma relação com o que estava acontecendo, que ele apenas recebeu no grupo e que outras pessoas ali até diziam para aquelas pessoas que enviavam não compartilhar. No entanto, o que a polícia fala é o seguinte: a polícia diz que pelo menos o documento do indiciamento, que pelo menos 10 arquivos de conteúdo de abuso infantil teria sido compartilhado. Isso foi dito pela delegada. Entre aspas, o tema era conteúdo sexual a partir da conta de e-mail e IP, que é o protocolo que a internet que identifica a origem de acesso ao celular ou computador residencial. Então, foi através do celular e do computador do tio da Michele Bolsonaro. Através dessa ajuda, né, desse especialista em Libras, Gilberto contou com auxílio para responder à Polícia Civil, que trabalha em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal, que trabalha em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, e negou ter enviado os arquivos. Ele disse que não mandou absolutamente nada. Gilberto também disse que recebia vários materiais de pedofilia e pornografia no grupo de aplicativo de mensagens, que todo mundo sabe qual é, muita gente utiliza. O grupo tinha 7 pessoas, sendo 5 surdos e 2 intérpretes de Libras, mas que pedia para essas pessoas pararem de mandar
imagens para ele. A ideia de denunciar nunca passou pela cabeça de ninguém, né? Enfim, segundo Gilberto, a pessoa era, entre aspas, tá, Ana? Teimosa e continuava mandando para ele. Isso foi dito em depoimento. Uma das imagens no telefone dele continha, inclusive, um vídeo onde um adulto mantinha ali relações sexuais com uma adolescente. A polícia, até o momento, está investigando todas as informações, inclusive quem são as pessoas que estavam envolvidas nos vídeos. Então, mais informações devem ser disponibilizadas nos próximos dias. Mas, no momento, o que o tio da Michelle Bolsonaro, Gilberto, fala é que ele tem um amigo de São Paulo, e esse amigo que faz parte desse grupo, que ele conhece há um certo tempo, era uma das pessoas que mandava essas informações. Em nota, o que a Michelle disse foi que ela, desde 2007, não tem contato com o tio, e aí vai ser o momento das inconsistências. Ela afirma que há mais ou menos 18 anos ela não mantinha contato com o tio, ou seja, desde 2007. No entanto, durante a campanha eleitoral de 2018, ela disse que o Gilberto plantou uma sementinha na sua cabeça e despertou o amor pela Libras, pela língua brasileira de sinais, tá? Ela disse que foi o tio que colocou a sementinha ali na cabeça dela. O advogado de Gilberto também confirmou que a Michelle aprendeu Libras a partir, né, do tio, primeiro para tentar se comunicar ali com o tio, para se comunicar com o tio. Ele afirmou à reportagem que, entre aspas, às vezes eles têm contato em algum ou outro evento e que havia de 3 anos atrás, em que a própria ex-primeira-dama menciona o tio publicamente. Então, isso de que há 18 anos que ela não encontra o tio é mentira, de acordo com o que diz o delegado e de acordo com outras informações que foram trazidas, ou pelo menos é uma inconsistência, a não ser que ela não lembre que ela viu o tio ali há dia desses, né? Tem, sei lá, 2 anos que eu falei com meu tio, tem 3 anos que eu falei com meu tio no evento, e ela não lembrava. É bem interessante como as pessoas esquecem os fatos quando alguém é acusado de algum crime, né? Na nota, a Michelle também rejeitou qualquer tipo de vinculação dela com o crime. Ela diz, entre aspas, rejeito com veemência qualquer tentativa de atrelar meu nome ou minha reputação pessoal e profissional a atos praticados por terceiros, parentes ou não. Cada pessoa é responsável e deve responder individualmente por seus atos. E não querendo fazer um paralelo para defender ninguém, tá? Mas eu lembro da Michelle falando do filho do Lula que foi acusado de agredir uma namorada. Mas quando é com a família dela, não falem do meu nome, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou utilizar o termo. Enfim, Ana, a informação sobre, né, a investigação ainda corre. Mais uma vez, o tio da Michelle, eu adoro chamar ele de tio da Michelle, porque a relação é isso, gente. A relação familiar existe, o Gilberto Firmo é tio da Michelle, da ex-primeira-dama, e o tio, né, o Gilberto, está sendo investigado porque a polícia não apenas encontrou um grupo do WhatsApp, de alguma rede social, mas a polícia identificou que através do celular, do IP relacionado a esta pessoa, foram enviados arquivos que envolvem pedofilia, que envolvem violência contra crianças e adolescentes, e que é inaceitável, e todo mundo concorda com isso. Mas assim, não tem uma coisa, né, Ana? Não é a primeira questão envolvendo aí a família da Michelle. Tem outras, e aí eu vou te pedir para trazer uma outra matéria, porque tanto a Michelle já foi acusada aí de ter relações próximas com pessoas de procedência duvidosa, e eu não estou aqui falando dos cheques para o... Gente, esqueci o nome do amigo do Bolsonaro, gente, que trabalhava com o Bolsonaro. Peraí que eu vou lembrar. Mas a Michelle era aquela pessoa que passava uns cheques e descontava os cheques. Ela tem até um apelido famoso em relação a isso. Não vamos esquecer que nas joias sauditas ela recebeu as joias, e é interessante que ela não está sendo investigada no processo. Eu adoro o nosso chat Bálsamo, porque a John Lennon me deu o nome aqui, Queiroz. Pois é, a relação dos cheques da Michelle com Queiroz é uma relação muito estranha, gente. Então, assim, é uma relação complicada. E aqui a gente tem o seguinte, na matéria traz justamente que
existe uma relação da Michelle com a avó, que é acusada de tráfico de drogas, já foi condenada por tráfico de drogas. A mãe da Michelle já foi acusada de falsificação. E eu não quero aqui trazer nada assim muito escuro sobre a família da Michelle Bolsonaro, porque, como ela diz, isso aí, de fato, ela está certa. Cada pessoa que cometeu aí, que possivelmente cometeu um crime, que está sendo investigada por um crime, cada pessoa que responda pelos seus atos, judicialmente falando. De fato, ela não teria uma relação direta, mas é uma família com muitas problemáticas, não é, Ana? É o mínimo que a gente pode dizer. E é essa família aí que alguém fala da moral, dos bons costumes, a relação íntima familiar da Michelle é uma relação altamente conturbada. Dito isso, vamos lembrar que a própria Michelle é a pessoa que sempre fala da ideia de família, da conjuntura de família, e está casada com um homem, agora réu no processo, na verdade réu em alguns processos, mas dentre um dos processos, não é sobre as joias, é falsificação do cartão de vacina. Então, até no íntimo, sabe, mesmo com o processo contra a democracia brasileira, mesmo com o processo das joias, o Bolsonaro deveria ter sido indiciado também na CPI da Covid, mas não foi. Mas até, olha o mínimo da relação da Michelle. Falsificação do cartão de vacina é o crime, né, que o marido dela foi indiciado e ainda vai ser julgado e pode ser condenado, porque ele também é réu nesse processo. Não vamos esquecer. Então é isso, né? A relação familiar é uma relação altamente complicada na vida da Michelle Bolsonaro. A gente espera que a justiça siga aí punindo quem deve ser punido, que no caso não é a Michelle, tá? É o tio da Michelle, aparentemente, possivelmente, dependendo das investigações. Quem sabe o marido da Michelle, os enteados da Michelle. Tem muita gente na família, gente, muita gente. História estranha, né, Ana? Tem 18 anos que eu não falo. Há 3 anos estava lá fazendo reverência a pessoa estranha. O que chama atenção aí, realmente, de fato, né, o tio cometeu um crime, ela não tem nada a ver com isso. Ok, ela não pode ser culpada pelos crimes do tio. No entanto, o que chama atenção é essa hipocrisia, né? Porque são sempre eles os primeiros a dizer todo mundo em volta do Lula, mas o Lula não sabia, todo mundo em volta de fulano, mas o fulano não tem nada a ver com isso. É sempre assim. E também são eles sempre os primeiros a vincular, né, qualquer coisa ali o filho do Lula isso, não sei quem daquilo, sempre fazer essas ligações também é uma recorrência neles. E também são sempre os primeiros a exaltar a família tradicional brasileira, a família acima de tudo e tal, mas, né, as relações familiares aí são, no mínimo, disfuncionais. Né, nessas famílias todas. Bolsonaro, por exemplo, né, que é tão apoiador da família que está na terceira esposa, né? Então, é sempre um discurso muito hipócrita. Isso é a primeira coisa que me chama a atenção. A segunda é uma questão mais prática e direta. Michelle tem interesse em ser candidata à presidência? Essa é só a pontinha das puxadas de capivara que vão acontecer se ela for candidata. E algo me diz que o desinteresse em colocá-la como candidata pelo bolsonarismo não é só por machismo. Que tem machismo? Tem. Mas talvez não seja só isso, não. Porque a hora que essas coisas começam a aparecer, uma candidatura à presidência fica seriamente comprometida. E eu acho que Michelle perde todas as chances aí com isso. Dizendo que não conhece, nunca vi o tio, esse tio nunca vi na vida. Não adianta. Não vai adiantar. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Torcendo realmente para que esse caso seja investigado e levado com a máxima seriedade também, porque envolve criança e não apenas o tio da Michelle, mas todo mundo envolvido nisso daí seja seriamente investigado. Ficamos por aqui e chat. Deixa eu só aproveitar para dar parabéns à Polícia Federal, que nos últimos anos vem intensificando essas operações, tanto a Polícia Federal, nesse caso a Polícia de Goiás e a Polícia do Distrito Federal, que fez aí essa operação e a prisão destas pessoas,
por mais que já estejam soltos. É isso, Dai. Concordo e corroboro aí a parabenização pela ação da polícia e espero que quem for culpado aí nessa história que realmente tenha uma punição séria, embora haja uma tendência no Brasil muitas vezes de minimizar esse tipo de crime que é gravíssimo. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Vamos lá.